Esse vídeo é sobre pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, né? Estão sofrendo, estão achando que Deus as abandonou. E existem momentos na nossa vida que o silêncio de Deus, ele parece indiferença, ele parece rejeição, né? Mas só parece, né? E eu tô lendo o livro de Jó e eu separei algumas coisas aqui pra gente aprender, né? E a gente conhece a história de Jó, né? Jó, ele era um homem próspero, um homem íntegro, né? Um homem de Deus, um homem que andava no caminho reto, que praticava o bem. Porém, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, né? E durante esse processo, ele foi abandonado pela própria mulher, né? Perdeu filho, perdeu riquezas, perdeu bens. E mesmo assim, Jó, ele não se rebelou contra Deus, né? Jó, ele não blasfemou contra o Senhor, né? E muitas vezes nós passamos por luta e queremos se rebelar contra o Senhor, né? E isso seria um caminho, eu diria assim, uma falta de total, praticamente, né? De discernimento, né? De você não discernir a sua estação, né? Você não discernir o seu tempo, né? A sua estação, se ela é o quê? Se ela está passando por uma situação fácil ou uma situação difícil, né? E um dos versículos, gente, fala assim: como posso ter paciência se não tenho futuro? E o próximo diz assim: sinto desprezo pela minha vida, pois os meus dias não têm sentido, né? Ou seja, gente, o sofrimento, ele faz isso com a gente, né? E existe vários tipos de sofrimento: sofrimento emocional, mental, psicológico, né? Físico, espiritual, financeiro, crise econômica que afeta você, afeta a sua vida, afeta a sua família, aí afeta a sua autoestima, afeta tudo em nós, né? E isso nos gera, olha o que foi que já falou. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer, né? Quem nunca passou por aquele sofrimento onde à noite nós não conseguimos dormir porque as preocupações, os problemas são tão grandes que isso, gente, não existe sofrimento algum que não afete o ser humano internamente. Sabe aquela pessoa? Confia em Deus, né? Ora ao Senhor, tenha fé. Mas o ter fé e o confiar em Deus é permanecer no caminho, né? Você sentir a dor do sofrimento não significa que você não confie em Deus. Não significa que você não tenha fé em Deus. Significa que você é ser humano e que você vai sim sentir um impacto ali do sofrimento, de achar que amanhã parece que não tem mais esperança. É como o Jó disse, né? O que é que eu vou esperar do futuro? Se eu tô nessa vida destruída, que a vida de Jó foi destruída, gente. Ou seja, ele perdeu tudo, ele estava com dor espiritual, emocional, física, né? E, e eu escrevi aqui algumas coisas sobre Jó. Ele sentiu uma dor física, ele sentiu angústia mental,
solidão, abandono e falta de sentido da vida. Essa falta de sentido nós também sentimos, né? Aplicando para os dias de hoje, né? Que é tipo assim, para que a gente foi chamado, né? E tem uma parte aqui de Jó que ele fala, né? Para que eu vim ao mundo? Porque eu vim ao mundo se a minha vida é uma vida de sofrimento. Deixa eu achar aqui para vocês. Se a minha vida é uma vida de sofrimento, né? Ó, por que não morri ao nascer? Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Então, é porque eu não tô achando aqui, gente. Enfim, eu não vou editar esse vídeo, tá? E eu quero dizer que questionar a Deus, né, perguntar ao Senhor, não é falta de fé, né? E Jó, ele sofreu isso, né? E tem pessoas que, assim, às vezes eu acho tão falta de noção, né? E a gente vai ver isso nos amigos de Jó, né? Os amigos de Jó perguntam para ele, né? Estranho você estar passando por isso, porque isso só se passa por isso quem peca contra Deus, né? Quem faz algo contra o Senhor, mas nem sempre, né? Porque existe momentos da nossa vida onde nós estamos sendo provados por Deus. E se nem nós, muitas das vezes, não entendemos, imagine as pessoas ao nosso redor. Ou seja, nem as pessoas, nem nós entendemos, nem as pessoas ao nosso redor. Porém, por mais que muitas das vezes não compreendamos o total, nós temos que o quê? Não blasfemar contra Deus e não se rebelar contra Deus. E o querer se rebelar contra Deus é tipo assim: Deus não fez o que eu quero, então eu vou cair fora, né? Porque Jó, ele poderia ter feito isso, né? Ter amaldiçoado ao Senhor, como a mulher dele falou, né? A louca, né? Mas Jó, ele não fez isso, né? Ou seja, se Deus me abençoa, amém. E se Deus me amaldiçoa, também amém. Ou seja, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, né? E ele sabe o que ele está fazendo. Não é nada em vão, não é nada por acaso, né? E esse vídeo é para você ter esperança de que Deus, ele continua te vendo, né? Deus, ele continua te escutando, te observando. Porque tem uma parte na vida de Jó, se você for ler o livro todo dele, Deus vai responder Jó no final. Ou seja, parece que Deus fica calado. E eu não sei você, mas é uma agonia para mim o silêncio de Deus. Porém, por mais que ele esteja em silêncio, porque não está no momento certo para responder os meus questionamentos, eu vou permanecer no caminho. E permanecer no caminho não significa que você não vá sentir dor, chorar, perguntar, questionar. Isso é normal, né? Então, continue no caminho do Senhor, né? Não importa o momento que você esteja passando. Se é uma escassez emocional, espiritual, né? Física, financeira, intelectual. A gente tem tantas áreas onde há escassez, né? Até social, né? Ou seja, nos relacionamentos, né? E Deus, ele às vezes permite que coisas aconteçam para que nós venhamos se reerguer, né? E ver a mão de Deus, a bondade de Deus sobre a nossa vida,
né? E que venhamos seguir esse caminho, né? E ter fé no Senhor, por mais que isso seja difícil, porque não é fácil. Nada é fácil. E a Bíblia fala, né? Que mesmo se o seu pai e se a sua mãe te abandonar, eu jamais vou abandonar você, né? Eu amo isso em Deus, gente. Deus não nos abandona, né? Você pode sim estar se sentindo sozinho na caminhada, né? Um homem sozinho, uma mulher sozinha, né? Abandonado, rejeitado, esquecido, maltratado, humilhado, né? Mas Deus, ele olha para nós. E eu estou falando aqui não é qualquer pessoa, né? Eu estou falando pessoas que estão num caminho. Não é qualquer pessoa que fica brincando com a fé, né? Que fica frescando, brincando, tirando onda, não. É uma pessoa justa. Ela não é perfeita, não somos perfeitos. Mas nós tentamos ali seguir um caminho certo, fazer o certo, o correto, né? E Deus, ele nunca perde, né? Eu amo isso. E parece que, gente, às vezes eu olho para as pessoas ao meu redor e as pessoas crescem enganando as outras. E isso me gera uma ira santa, do tipo, meu Deus, tu não tá vendo isso? Enquanto eu estou aqui morrendo de ralar, né? E muitas das coisas eu não estou conseguindo e eu sou uma pessoa justa. Quem nunca, né, se perguntou, e é isso mesmo, né? Mas não se preocupe, porque o mal, ele, ele vai ser vencido, né? Ou seja, o homem, ele vai colher aquilo que ele plantar. Por isso que a Bíblia fala, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque o bem, gente, não é colher, plantar hoje e colher amanhã, entende? É um processo, né? E é isso, tá certo? Essa é a palavra. Que você venha se inscrever no meu canal, comentar alguma coisa aqui, tá bom?